Estado falido, anuncia a manchete do jornal. O 13º dos funcionários públicos corre risco. O salário de 20 mil terceirizados está atrasado e este hospital, sem limpeza, suspendeu cirurgias e internações. Algumas pessoas fazem a limpeza direito, alguns não fazem. Não tem dinheiro para uma coisa, mas tem para outra, nem por que isso? O que acontece é falta de vergonha na cara, né? O que a população sente na pele é bem diferente do que se vê nas obras, vitrines da Prefeitura e do Estado, que não param nem no feriado. O Rio de Janeiro tem o maior canteiro de obras do Brasil. São 25 bilhões de reais em dinheiro público para fazer as Olimpíadas. Transações lucrativas e suspeitas envolvendo o grupo que comanda a política do Estado. São dezenas de obras que só saem do papel graças a esta matéria-prima que não pode faltar: a brita. Os donos da mineradora Tamoio, em Jacarepaguá, se apresentam como os principais fornecedores de brita para obras de infraestrutura no estado. A capacidade de produção só de uma das máquinas é de 900 toneladas por hora. Seguimos um dos caminhões da empresa até o destino da entrega. É o gigantesco Parque Olímpico, que está sendo construído pela Prefeitura, em parceria com 3 empreiteiras, na zona oeste do Rio. A Tamoio também fornece brita para a Transolímpica, uma via expressa de 26 quilômetros que vai atravessar a cidade. Estes documentos obtidos pelo Jornal da Record mostram que o deputado Jorge Pisciani, que é presidente da Assembleia Legislativa do Rio e do PMDB estadual, é um dos sócios aqui da Tamoio Mineração. E assim, fornece brita para obras tocadas por parceiros políticos dele. Pisciani entrou no negócio em setembro de 2011, quando já sabia que o Estado receberia grandes investimentos públicos. Quem assinou o contrato foi Felipe, o único filho de Pisciani que não está na política. Ele assinou em nome da Agrobilara, a empresa da família Pisciani, sediada em Uberaba, no interior de Minas Gerais. Aqui a parceria público-privada tem as mesmas pessoas dos dois lados do balcão, vendendo e comprando brita. Pelo jeito o negócio é lucrativo. Em julho de 2012, a nova empresa da família Pisciani importou uma usina de britagem que custou o equivalente a mais de 28 milhões de reais. Jorge Pisciani foi o coordenador de campanha de Luiz Fernando Pezão em 2014. É presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro pela 4ª vez. O Jornal da Record pediu esclarecimentos que vieram em nota. Pisciani diz que não é o dono da Tamoio. Segundo ele, a acionista da mineradora é a Agrobilara, que pertence à família Pisciani há 30 anos. Além da Agrobilara, os Pisciani são donos de uma outra mineradora, em Uberaba. Faltava pouco mais de um mês para a família Pisciani lançar 3 candidatos. 2 aqui à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e outro à Câmara Federal. Foi quando eles se tornaram sócios de uma pequena mineradora no interior de Minas Gerais. Da noite para o dia, o capital da empresa saltou de 60 mil para mais de 27 milhões de reais. A aquisição não constou na declaração de bens de nenhum dos 3 candidatos da família à Justiça Eleitoral nas eleições de 2014. Em nota, Jorge Pisciani diz que ele e seus filhos declararam à Justiça Eleitoral o controle da Agrobilara, que, segundo ele, era dona de 20% da Coromandel. Porém, os documentos obtidos pelo Jornal da Record na Junta Comercial de Minas Gerais provam que a Agrobilara não tem relação com a Coromandel. Os donos da mineradora de Uberaba são 13 sócios, entre eles Pisciani, sua mulher e seus 3 filhos. Em fevereiro, o Jornal da Record foi até a sede da Coromandel, que agora tem um capital milionário. Só encontrou 2 máquinas perdidas
na imensidão de um pasto. Um único fiscal cuidava do investimento da família política mais poderosa do Rio. Aqui explora o quê? Então a gente está procurando fosfato, fertilizante para agricultura e agricultura. Quem que é essa empresa aqui? Isso aí parece que é um grupo do Rio de Janeiro. Em Uberaba, fomos ao endereço onde está registrada a mineradora. É o mesmo do grupo Monte Verde Agrobilara, a principal empresa da família Pisciani. A secretária parece desconhecer o novo negócio dos patrões. Oi, boa tarde. Aqui é do escritório da FDMC? Não, aqui é da Monte Verde. Na realidade, a gente aluga a sala para eles. O pessoal é do Rio de Janeiro. O poder econômico da família Pisciani impulsiona o poder político. O filho, Leonardo, já é líder do PMDB na Câmara dos Deputados. O deputado estadual Rafael ganhou um cargo estratégico no governo municipal de Eduardo Paes, secretário de Transportes, uma área que já rendeu bons negócios a sócios da família. É sempre assim, um acerto entre amigos, às custas do patrimônio público. O Jornal da Record obteve estes documentos em cartórios do Rio de Janeiro. Eles registram a transferência de um pedaço de uma estação de trens pública para a iniciativa privada, beneficiando gente ligada ao grupo que comanda a política do Estado. Os trens metropolitanos do Rio são controlados pela Supervia desde 1998. É uma empresa da empreiteira Odebrecht. 10 anos depois da concessão, apesar da precariedade dos serviços prestados, o governo do Rio assumiu que tinha uma dívida de 700 milhões de reais com a Supervia. Pagou a dívida comprando 90 trens e ainda renovou a concessão por mais 25 anos, até 2048. No dia 26 de novembro de 2010, as partes assinaram este documento que diz: nada mais será devido pelo Estado à concessionária. Mas 2 semanas depois, surgiu um negócio mirabolante. A empresa estadual de transportes transferiu à Supervia a posse de um terreno onde fica a estação de Queimados, a Baixada Fluminense. Justificativa: pagamento de uma dívida de R$ 764 mil. 11 meses depois, a Supervia vendeu o mesmo terreno por um valor menor, R$ 740 mil. É onde hoje fica este moderno shopping center, com mais de 8 mil metros quadrados de área construída. Uma das empresas que controlam o shopping é a Cruzeiro do Sul. Um dos sócios dela, Carlos César da Costa Pereira, o Carlinhos, empresário do ramo de tubos de concreto. Em nota, o empresário diz que a Supervia alugou o imóvel à empresa Cruzeiro do Sul, que pertence a ele, em 2007 e o vendeu em 2011. A Supervia afirma em nota que seguiu todas as normas previstas no contrato, tanto no recebimento quanto na venda do terreno para Cruzeiro do Sul. Documentos obtidos pelo Jornal da Record mostram, no entanto, que os negócios foram fechados depois que o Estado quitou todas as suas dívidas com a Supervia. Carlinhos, que comprou o terreno e é dono do shopping de Queimados, é sócio em 4 das 5 principais empresas da família Pisciani. Da mineradora Tamoio, por exemplo, aquela que fornece brita às principais obras públicas do Rio. Carlinhos também é sócio da Coromandel. Em Queimados, Carlinhos conseguiu uma vantagem insuperável. Quem sai da estação dá de cara no shopping, graças a um negócio da China. O Estado do Rio pagou uma dívida que não tinha com um terreno público, que acabou nas mãos do sócio de Jorge Pisciani, o homem que coordenou a campanha do governador Pezão em 2014. Em nota, o governador do Rio de Janeiro diz que Pisciani não foi chefe de sua campanha, mas o site oficial do PMDB do Rio noticiou Pisciani como coordenador da campanha de Pezão.
Em sua página pessoal na internet, Jorge Pisciani se apresentou como articulador do AEzão, uma aliança construída por ele, pedindo votos para o então candidato à presidência Aécio Neves e o governador Pezão. A foto que ilustra a notícia mostra Pisciani e seu filho acompanhando Aécio numa caminhada em Queimados. Como cenário, o shopping do seu sócio Carlinhos. O trator põe abaixo o que já foi uma comunidade. A vila de pescadores de quase meio século está a caminho da extinção. Mas olha só a vista. Quem tem uma vista privilegiada dessa não é para pobre, né? A Prefeitura do Rio decidiu demolir tudo para fazer o Parque Olímpico, que está sendo construído onde ficava o autódromo de Jacarepaguá. O que os cariocas não sabem é que por trás do projeto está um negócio obscuro. A Prefeitura fez uma parceria com 3 empreiteiras que depois dos jogos vão encher os cofres de dinheiro. Eles estão dando obras, mas estão recebendo e vão receber um terreno valiosíssimo com índices construtivos de até 22 andares. Então, é um negócio da China. O contrato da parceria, que envolve mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais, nunca foi publicado, mas o Jornal da Record obteve pareceres do Tribunal de Contas do município como este aqui, que revelam detalhes do esquema. A prefeitura entrou no negócio com mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais e repassou às empreiteiras uma área pública de mais de 1 milhão de metros quadrados. Segundo corretores, o metro quadrado de terreno em Jacarepaguá pode valer até 5 mil reais. Mas para as empreiteiras, a prefeitura fez um negócio camarada. Está nos documentos oficiais. A área de 1 milhão 180 mil metros quadrados foi avaliada em 850 milhões de reais, ou seja, R$ 720 por metro quadrado. Uma pechincha no que já foi patrimônio público. Daqui a 15 anos, as construtoras vão ficar com 55% do terreno para construir prédios de luxo de até 22 andares. É o círculo perfeito. A prefeitura usa dinheiro público para pagar as indenizações que limpam o terreno, que será entregue mais tarde a empresas privadas, que, por sua vez, contribuem com as campanhas eleitorais dos políticos que promovem as remoções. 2 delas, Odebrecht e Andrade Gutierrez, são investigadas pela Operação Lava Jato. O ex-governador Sérgio Cabral e o atual Luiz Fernando Pezão também são investigados na mesma operação por suspeitas de terem recebido 30 milhões de reais em propina nas eleições de 2010. A Odebrecht é uma das acusadas de fazer o pagamento à campanha eleitoral deles. As empreiteiras e os políticos negam. Com o que é que eles se preocupam? Única e exclusivamente com sua permanência no poder. É o poder pelo poder. Poder garantido pela venda de um sonho, o de que o Rio de Janeiro seria outro depois da Copa e das Olimpíadas. Rio de Janeiro. Bilhões de reais foram investidos no estado. Do alto, de longe, as obras impressionam. Mas quem coloca os pés no chão logo vê que a realidade é outra. Nos hospitais, nos morros. Para os cariocas que viram suas casas demolidas nos últimos meses, parece mesmo uma guerra. Esta era a Vila Autódromo, na zona oeste do Rio. Surgiu como reduto de pescadores ao lado da lagoa de Jacarepaguá. Tudo mudou quando a vizinhança foi escolhida para a construção do Parque Olímpico. Você já entendeu por que querem que você saia? Porque eu sou o patinho feio da lagoa. E eles querem deixar isso aqui bonito para os novos moradores que virão.
Os moradores da Vila Autódromo tinham títulos de posse dados pelo governo estadual há mais de 20 anos. Mesmo sabendo que este pedaço de terra está fora do Parque Olímpico, a prefeitura decidiu acabar com a vila. Agora, um lugar que sempre foi abandonado pelo poder público terá tudo do bom e do melhor. Então, enquanto nós temos parcela expressiva da região metropolitana destituída de esgotos, penando pela falta de transporte, maciços investimentos públicos são feitos para dotar de infraestrutura de transporte, de esgoto, de abastecimento de água, de luz e tudo mais, áreas hoje vazias, à espera justamente da dotação dessa estrutura que possibilita o seu processo de valorização. A tática da prefeitura é negociar um a um. Com isso, fica cada vez mais difícil resistir, vivendo em meio aos escombros das casas dos antigos vizinhos. Maria da Penha está entre os que resistem. Eu, particularmente, acho um absurdo ter que sair da minha moradia, da minha residência, onde eu moro há 22 anos, e por causa do novo morador que vai vir. Nós podemos ser vizinhos numa boa, né? Por que não? Semanas depois, a resistência custou caro. A Guarda Municipal, subordinada ao prefeito Eduardo Paes, reprimiu um protesto de moradores que não queriam abandonar suas casas. É uma remoção, digamos aí, nesse caso, eivada de preconceitos de classe e de raça, porque, como estão previstos empreendimentos de classe média alta e hotéis de luxo, eles querem tirar os pobres da sua vizinhança. A cidade, depois das Olimpíadas de 2016, ela vai ter uma dívida astronômica, vai ter vendido todo o seu patrimônio, o seu patrimônio mais significativo, e vai ter uma dívida a pagar pelas Olimpíadas. Para Inácio, que promete resistir ao lado da mãe, a decisão dos governantes deixa claro de que lado eles estão. Os pobres, para eles, é minoria corja, para eles é um tapete, um piso desse aqui, entendeu? Você se sente assim? Me sinto. O dono de uma das empreiteiras envolvidas na obra, a Carvalho Hoskin, admitiu isso numa entrevista à BBC Brasil. Ele disse que a região onde está a Vila Olímpica e a área onde hoje fica o que sobrou da Vila Autódromo serão destinadas mesmo aos mais ricos. Você está fedendo. O que eu vou fazer? Vou ficar perto de você? Eu não. Vou procurar outro lugar para ficar. Ele respondeu. Como diz um morador daquela região que eu ouvi, sempre me impressionou muito essa fala, ele diz: eles nos adoram como garagistas, empregadas, lavadeiras, arrumadeiras, cozinheiras, babás, porteiros. Para isso eles acham bom que a gente exista, mas não querem ser nossos vizinhos. O impacto das obras vai muito além da Vila Autódromo. No trajeto por onde vai passar um corredor de ônibus que leva ao Parque Olímpico, Dona Claudete descobriu que o sonho da vida dela vai literalmente ficar pela metade. Você pode mostrar onde que passaria aqui na sua casa? Diz que é aqui, essa parte aqui que começamos a fazer aqui, que vai sair essa parte aqui todinha da gente. Mas logo agora que você está fazendo a casa? É, começamos a fazer a casa. Depois de 30 e tantos anos? 33 anos. Ao todo, 80 mil cariocas foram removidos de suas casas. Eles vão se lembrar da Copa e das Olimpíadas como uma disputa desigual, onde sempre vence o poder do dinheiro. Médicos residentes de braços cruzados. Por atraso no pagamento do Bolsa Auxílio. Hoje eles protestaram diante da sede do governo do Rio. No Hospital Universitário Pedro Ernesto, só os pacientes em estado grave recebem atendimento. Os terceirizados que fazem a limpeza também estão com os salários atrasados. Por isso, cirurgias e internações estão suspensas.
O banheiro que é usado tá com o papel todo jogado, tudo para tudo que é lado. Você fica com medo de pegar uma infecção hospitalar. No desespero, parentes correm até o plantão judiciário. É a última cartada. Buscam tratamento para quem corre o risco de morrer. Não tem vaga. Só o que eles falam, não tem vaga. São centenas de ações na justiça para obrigar o governo do Rio a cumprir sua obrigação, arranjar vagas em hospitais. A Jailson Ferreira Gouveia ficou 15 dias internado na unidade de pronto atendimento da Rocinha. A UPA não tem os mesmos recursos de um hospital. Imaginem a agonia dos familiares, que passaram 2 semanas esperando vaga. E a gente foi, conseguiu a ordem judicial, entendeu? E acabou que hoje a gente recebe a ligação 8 horas da manhã que meu irmão tinha falecido, né? Com a ordem do juiz. O lamento de Patrícia diante do corpo do irmão. A gente é refém aqui, refém de Eduardo Paes, de Pezão, de quem quer que seja. O prefeito Paes e o governador Pezão prometem priorizar a saúde faz tempo. No caso de Pezão, desde quando era prefeito de Piraí, no interior do Rio, a compra destas ambulâncias rendeu muita propaganda e votos a Pezão. Só depois os eleitores descobriram que também resultou em 5 processos na Justiça Federal. Pezão foi acusado de fazer parte da chamada máfia dos sanguessugas. A quadrilha, que vendeu ambulâncias em todo o país, superfaturava o preço. Contando com a conivência dos políticos num dos processos, Pezão é acusado de nem ter feito concorrência pública. Hoje, segundo este médico, Pezão ainda segue o modelo da saúde de fachada. Aquilo que é feito, o que acontece dentro de uma unidade de saúde, pouco aparece. Aparece esse prédio maravilhoso que está aqui. Gasta-se milhões de reais na construção de prédios, mas não se tem dinheiro para pagar enfermeiros, médicos, profissionais. O prefeito Eduardo Paes vai no mesmo rumo, gasta metade do orçamento da saúde com serviços terceirizados. Quem entra na fila para fazer exames especializados corre o risco de morrer esperando. O câncer, que numa fase inicial é até curável, quando o paciente consegue chegar numa unidade de maior complexidade, esse aí já não tem mais jeito, porque o câncer já está... As mortes, à espera de vagas, se tornaram ocorrências comuns. Dona Amália ficou 5 horas esperando na recepção desta UPA, em Nova Iguaçu. De 8 até 1 da manhã, no mínimo. 5 horas? Seguro, isso. Passando mal? Passando mal. Deram a medicação na veia e ela voltou para a recepção e ficou lá sentada, caindo, batendo cabeça, passando mal. Porque não tinha vaga? Não tinha onde ela deitar, só podia ficar sentada. Quando Dona Amália finalmente conseguiu vaga na UPA, o médico fez uma tomografia para completar o diagnóstico. Mas no hospital mais próximo não havia especialista. O responsável no Hospital da Posse disse que não tinha neuro, que não poderia dar o laudo e que não iria recebê-la. Como muitos outros pacientes aqui no Rio, Andresa recorreu à justiça. Conseguiu uma decisão para transferir a mãe, mas era tarde. Dona Amália, de 63 anos de idade, morreu por causa do acidente vascular cerebral. A minha avó, com 70 e poucos anos, há anos atrás, quando essa lei não existia, que tem que ir para o UPA primeiro e depois para o hospital, foi atendida aqui no Hospital da Posse, teve um AVC, eu levei, foi atendida, medicada, fez todos os exames, voltou para casa. Minha mãe não teve essa chance. Ela ficou lá, refém, presa, até morrer. Andresa culpa os políticos que fizeram campanha exaltando supostos investimentos na saúde. Isso não existe, né? Que eles não têm respeito nenhum pelo ser humano, que é só mais um, né? Se fosse da família deles, de repente seria diferente, mas como não é, não está doendo neles, então tanto faz. É tudo uma mentira. Em 2016, o Rio será apresentado ao mundo como a vitrine de um Brasil moderno. Mas quem olhar por trás da fachada pode se assustar. No
No Hospital Estadual Rocha Faria, na zona oeste do Rio, a imagem que a propaganda não mostra é esta. Superlotação. Tem várias pessoas na mesma sala que no mesmo quarto que minha mãe. E tem gente no corredor. Se você entrar lá, der uma olhada, tem gente no corredor chorando, gritando, procurando médico e não tem atendimento. Descaso. Nem água tem pra gente beber. Eu sou transplantada. Não tem um pingo d'água naquele bebedouro lá. Desespero. Um paciente que está com pneumonia, com câncer na garganta terminal, como é que eles vão dar alta, vão mandar embora para casa? E meu pai tá jogado aí, ó, como se fosse ninguém. Mas enquanto o coraçãozinho dele estiver batendo, a filha dele aqui, ó, mais velha, tá aqui para poder ver. Na primeira reportagem da série O Rio de Janeiro na Lama, nós mostramos que a mineradora Tamoio fornece brita para as construções do Parque Olímpico e da Transolímpica. A família Pisciani, uma das principais aliadas políticas do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, é sócia da mineradora. Perguntado sobre a relação da Tamoio com o governo municipal, o prefeito não respondeu. Prefeito, quanto à mineradora Tamoio, o senhor sabia que o Pisciani era um dos sócios? Não faço a menor ideia, Pode ser sincero, eu não estou nem acompanhando essas matérias de vocês. Perco meu tempo, não. Morro do Juramento, zona norte do Rio. Troca de tiros entre quadrilhas que disputam o território. Balas voam pela vizinhança também quando anoitece. Este é um dos retratos da violência no estado. Até outubro deste ano, 52 pessoas morreram no Rio de Janeiro, vítimas de balas perdidas. O número de feridos passa de 170. O levantamento é extraoficial. O governo do estado só reconhece que 7 pessoas morreram atingidas por balas perdidas nos primeiros 6 meses do ano. O caso mais dramático aconteceu nesta esquina de Bangu, na zona oeste do Rio. A menina Larissa, de 4 anos de idade, deixava este restaurante com a mãe e o padrasto. Deu a mão a ele para atravessar a rua. De repente, os joelhos dela se dobraram e ela caiu. Foi uma bala perdida. Com certeza alguém deve ter visto quem fez isso. Quando Larissa nasceu, em 2010, o então governador Sérgio Cabral assumiu um compromisso de campanha. Vamos terminar o segundo mandato, se eu for reeleito, sem nenhuma comunidade com poder paralelo no Rio de Janeiro. Isso é um compromisso meu. Sabe, com os meus filhos, com a minha família, com os moradores desse estado, comigo mesmo, com Deus. Promessa descumprida. Em campanha eleitoral se dizem muitas coisas que não têm muita base, né? Em algum momento da campanha anterior, não essa última, foi dito que haveria uma UPP para cada comunidade. Isso é impossível e todo mundo que trabalha na área sabe disso. Em nota, o governador Sérgio Cabral afirmou que durante os governos dele, o índice de homicídios do Rio caiu pela metade. O modelo de polícia pacificadora sofreu um baque preocupante este ano. O número de mortes nos 38 morros com UPPs subiu 55% no primeiro semestre, com 73 mortes. O governo justifica dizendo que foi por conta de conflitos entre facções criminosas. Mas o grupo que comanda a política do Rio vendeu as UPPs como a solução mágica. O mapa de onde elas foram implantadas é revelador da visão elitista dos governantes. Sim, é claro que houve uma seletividade social e geográfica e as UPPs privilegiaram a Zona Sul, a área do Maracanã, o centro da cidade e depois foi se expandindo lentamente na direção norte. Mas, por exemplo, a Zona Oeste e a Baixada Fluminense, que são as áreas mais violentas do estado, ficaram praticamente fora do programa. O
O avô que perdeu a neta na Zona Oeste notou o tratamento desigual. Nós fomos fazer um protesto lá em Copacabana. Lá tem policiamento. Por que lá tem e aqui não tem? Aqui o povo não é gente? Só lá que mora gente? Na Zona Sul, subimos o Morro da Babilônia, supostamente pacificado. O morador diz que a UPP teve uma consequência inesperada. Nunca tantos jovens se envolveram com o varejo das drogas no morro quanto agora. Na verdade, aqueles que saíram eram aqueles que já tinham fichas na justiça. Então, assim, com a saída deles, nunca teve uma inserção tão grande de jovens no mundo do varejo de drogas. Essa que é a grande problemática. A principal mudança é que as quadrilhas já não exibem armamento pesado por aqui. Mas eles continuam nas favelas com o PP e continuam vendendo entorpecente. No asfalto, a violência amedronta mesmo a classe média que se achava protegida pelas UPPs. Mausi e Andrei perderam Alex, um estudante de biologia que tinha futuro brilhante. A última mensagem dele para a mãe no celular dizia que estava voltando para casa. Foi morto minutos depois por 2 assaltantes. O caso do Alex é um caso emblemático, porque ele morreu num ponto de ônibus em Botafogo, em frente ao campus da UFRJ, que a princípio deveria ser, imaginava-se, por estar em frente a um órgão público federal, que talvez estivesse mais seguro. E não está, o que mostra que a bala não tem endereço. Quem consegue escapar dos bandidos pode acabar vítima da própria polícia. Em 2014, a polícia carioca matou 582 pessoas, um aumento de 40% em relação ao ano anterior. Para quem estuda o assunto, os governantes do Rio tomaram o caminho errado. Eu acho que os programas sociais deveriam ter entrado muito antes do programa militar. Na verdade, você não vai solucionar o problema social, o tráfico está ligado a uma questão social, com a militarização dessas regiões. Isso é absolutamente impensável, impraticável, e, aliás, outras práticas no mundo, como em El Salvador, México, Colômbia, já demonstraram que isso é absolutamente inexequível. Ao assumir, o governador Pezão anunciou cortes no orçamento da educação, saúde e segurança, o que provocou protestos de quem sofreu na pele o impacto da violência. Governador, 1 bilhão e 300 milhões podem representar pouco para o senhor e para o seu orçamento, mas esse bilhão, se salvar uma só vida, vai representar muito para nós cariocas. Em nota, o governador Pezão informou que a segurança pública é o maior orçamento do estado. Terá 10 bilhões de reais no ano das Olimpíadas. Segundo o governo, em 2007, este orçamento era de 2 bilhões e 200 milhões. De início, as UPPs reduziram pela metade os homicídios nas comunidades e no entorno dos bairros onde foram implantadas. Mas passaram a sofrer fortes críticas, especialmente depois do caso de Amarildo. O pedreiro foi torturado e morto por policiais militares na Rocinha. O corpo dele nunca foi encontrado. Apresentaram a UPP como uma solução mágica. Tanto é que hoje as críticas são tão duras, entre outras coisas por isso, porque foi vendido num certo momento como uma solução. Portanto, como é que agora temos todos esses problemas? A dúvida do professor é a mesma das mães de vítimas, que também acreditaram no marketing do grupo que comanda a política do Rio de Janeiro. A gente está em guerra, só ninguém que percebeu ainda. Tá pior do que lá pra fora. Só que aqui é mais inocente que morre. A minha filha tinha só 4 aninhos. Eu tinha um monte de planos ainda pra ela. O jogo de poder no Rio de Janeiro tem uma característica. Aqui, uns tratam de proteger os herdeiros políticos dos outros. Foi assim com o ex-governador Sérgio Cabral. Ele começou a cair em desgraça quando foram divulgadas
estas fotos de uma festa em Paris. Cabral estava com o empreiteiro Fernando Cavendish, da construtora Delta. A Delta tocou obras importantes do Rio, como a Transcarioca e a reforma do Maracanã. Cavendish tinha um sócio oculto, o bicheiro Carlinhos Cachoeira. Os investigadores suspeitavam que a Delta fez repasses para empresas de fachada controladas pelo bicheiro e que parte do dinheiro serviu para pagar propina a autoridades. Carlinhos Cachoeira foi condenado por exploração de jogos ilegais e corrupção. A Delta, de Fernando Cavendish, foi proibida de fechar novos contratos públicos. Enquanto isso, a população do Rio ficou surpresa com o comportamento do então governador. O helicóptero oficial do estado do Rio de Janeiro foi usado para transportar várias vezes Cabral e sua família para fins de semana em Mangaratiba, praia badalada, frequentada por milionários do estado. A bordo do helicóptero da Alegria, Cabral levava babás, cabeleireira e até Juquinha, o cachorrinho da família. O Ministério Público do Estado investigou e arquivou a denúncia. Agora, Cabral e seu sucessor, o governador Luiz Fernando Pezão, são alvos da Operação Lava Jato. A chapa teria recebido 30 milhões em doações ilegais na eleição de 2010. Cabral deixou o cargo antes de completar o mandato, mas emplacou o filho Marco Antônio como secretário dos esportes no governo Pezão, um cargo-chave no período das Olimpíadas. Já o presidente da Assembleia Legislativa, Jorge Pisciani, colocou o filho na Secretaria Municipal de Transportes do governo Eduardo Paes. Estão sob a supervisão de Rafael grandes obras viárias. Uma delas, a Transolímpica. Conforme denunciou o Jornal da Record, brita utilizada nesta obra vem da mineradora Tamoio, que tem como sócia a empresa Agrobilara, controlada pela família Pisciani. Eles veem a atuação do poder público como uma oportunidade de negócios e vão administrando a cidade procurando essas oportunidades. Isso vai desde a terceirização da merenda escolar até os projetos de obra faraônicos justificados pelas Olimpíadas. Hoje o governador Pezão disse que não sabia que a família Pisciani é acionista da mineradora que fornece brita para obras públicas do Rio de Janeiro. O Estado contrata serviços, contrata obras e as empreiteiras que vão fazer as obras, as construtoras, é que contratam os seus serviços. Então essa relação eu não conheço. Pezão também afirmou que não cabe a ele apurar as denúncias do Jornal da Record. Se tiver alguma denúncia a fazer, aqui é uma das casas, leva ao Ministério Público, leva à Justiça, se tiver algum problema, Eu sei da minha vida.